China como um novo expoente econômico mundial. Este é o papo de hoje. Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e ao programa O Papo como na introdução, China. Nós temos que entender que no programa passado eu estava falando sobre as teorias da ordem mundial, que vira e volta estão aí, novamente estão falando sobre isso, e desta vez como plano de fundo, a China, né? Então, para fechar, eu trouxe China. Primeiro eu falei sobre as teorias, para que vocês entendessem como essas teorias surgem, elas nascem. E agora eu uso um personagem, um caso real, que é a China, para vocês entenderem e junto comigo pensarmos o quanto que isso é ou não verdade, por que é uma verdade, por que não é, e como que isso se desenvolve. Bom, a primeira coisa temos que entender, China como uma nova ordem mundial, é uma certeza ou é uma especulação além da nossa imaginação? Bom, primeira coisa, não há evidências que a China tenha uma estratégia para tornar o mundo comunista. No entanto, a China é um país comunista governado pelo Partido Comunista Chinês, o PCC, né, Partido Comunista Chinês, né? E tem como objetivo final alcançar o comunismo, mas isso não significa que ele esteja tentando impor o comunismo a outros países. A China tem se concentrado em seu próprio desenvolvimento econômico e social nas últimas décadas. O país tem se tornado uma potência econômica global e tem investido em infraestrutura e tecnologia. A China também tem aumentado sua influência política e militar no mundo. Alguns analistas acreditam que a China está buscando se tornar a principal potência mundial e por isso poderia levar a um conflito com os Estados Unidos. No entanto, outros analistas acreditam que a China está mais interessada em cooperar com outros países para resolver problemas globais, mudanças climáticas e possíveis pandemias. É importante notar que a China é um país complexo, com uma história e cultura ricas. O país tem passado por grandes mudanças nas últimas décadas e é difícil prever que o futuro reserva para a China e para o mundo. A China tem o potencial de contribuir significativamente para o mundo moderno de várias maneiras, impulsionada por seu próprio e rápido desenvolvimento econômico e tecnológico. Algumas contribuições notáveis da China. O crescimento econômico global. A China tem sido um dos principais motores do crescimento econômico global nas últimas décadas, contribuindo para a redução da pobreza em muitos países e oferecendo um mercado consumidor vasto e dinâmico. Os avanços tecnologistas que é feito e investido pesadamente em pesquisa e desenvolvimentos em áreas como inteligência artificial, computação quântica, energia renovável e biotecnologia. Esses avanços podem trazer soluções inovadoras para desafios globais como saúde, mudanças climáticas e segurança alimentar. Infraestrutura e conectividade. A China tem construído uma extensa rede de infraestrutura de alta velocidade, incluindo ferrovias, portos e aeroportos, facilitando o comércio internacional e a conectividade global. Cooperação internacional. A China tem se tornado um ator cada vez mais importante na diplomacia global, participando de organizações internacionais como Nações Unidas e promovendo iniciativas como o Cinturão e Rota, que vai conectar a Ásia, a Europa e a África por meio de infraestrutura e comércio. Intercâmbio cultural. A China tem uma cultura rica e milenar que pode enriquecer o mundo moderno. O intercâmbio cultural entre China e outros países podem promover o entendimento mútuo e a colaboração em áreas como artes, educação e turismo. Bem, o que eu tenho que dizer para vocês sobre tudo isso que eu acabei de ler? Nós temos que entender que quais são as diferenças quando nós falamos de China e Estados Unidos, já que esses são os expoentes que estão meio que se debatendo, né? Se estapeando, vamos assim dizer, a grosso modo. Nós temos que entender que, primeiro, os Estados Unidos ele se tornou potência mundial
Primeiro, através da desgraça que foi a Segunda Guerra Mundial. Primeiro isso. Depois, todas as guerras, ditaduras e golpes que os Estados Unidos promoveu direta e indiretamente nos países pelo mundo afora durante todo o século XX, metade, na segunda metade do século XX, e ainda persiste no século XXI. Nós temos que entender que os Estados Unidos ele se tornou um monstro em que este monstro se tornou gigante, né? Teve capacidade de ficar em pé e se tornar monstruoso às custas de outros países. Então houve pobreza, sangue, guerra, tristeza, doença, tudo para enriquecê-los. Então começa por aí. Como a China começa a crescer como país e faz o trabalho inverso que os Estados Unidos fez durante toda a segunda metade do século XX, países que antes sustentavam esse monstro estão se libertando. E aí o que acontece? A cada país que se liberta do jugo dos Estados Unidos, é uma perna que se quebra. Como que um monstro vai se manter de pé sem pernas? Como que você mantém-se em pé sem suas pernas? Você vai cair. Então, o que está acontecendo com os Estados Unidos de maneira direta, eficiente, declarada e irreversível é a sua queda. Mas qual é o problema de um monstro quando começa a querer morrer? Ele fica cada vez mais agressivo, mais violento. Então, o que acontece? Ele começa a demonizar tudo e qualquer coisa para se manter no poder. Um poder que é ficcional. O que é um poder ficcional? Porque ele está mudando. A virada do século XX para o século XXI deixou muito claro que o poder dos Estados Unidos está mudando de mão. A Europa está mudando de mão. O surgimento do BRICS, tendo Brasil, China, Rússia, África do Sul, Índia, mostra o quê? Que esses países estão utilizando da tecnologia chinesa, dos recursos naturais que cada país tem, das suas próprias fontes de energia que os seus países têm, e investindo em si próprios, dentro do seu próprio grupo, para se autossustentar. Então, o que acontece? Essa autossustentabilidade vai quebrando as pernas dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele suga dos países matéria-prima, lucra bilhões com isso e revende a preços assim exorbitantes. Isso quando não explora a riqueza natural do país a troco de banana e revende isso a preço de ouro. Assim fica fácil enriquecer. Eu pago centavos de real e vendo, por exemplo, eu vou comprar, vamos dar um exemplo muito cretino, muito bobo, tá? Eu vou vender rasteirinhas para mulheres, né? Eu pago no par de rasteirinhas 50 centavos em cada uma produzida e eu vendo a R$30. Não vou ter um lucro gigantesco, não vou ter um lucro monstruoso. É mais ou menos isso que os Estados Unidos e a União Europeia fizeram durante todo o século XX, estão tentando fazer ainda no século XXI. Por exemplo, outro exemplo sincero. Quem gosta da marca Nike? Vai ver aonde está a fábrica da Nike. Ela está nos países mais pobres do mundo. Por quê? Porque lá a mão de obra é barata. Eu pago o mínimo possível na produção de um Nike e eu vendo o mais caro possível para poder ter lucro extremo. Esse é um exemplo. E aí, eu posso falar um monte de empresas, gente, um monte de empresas que fazem a mesma linha de pensamento. Eu exploro o mais pobre e vendo a produção que eu explorei o mais caro possível para poder lucrar. E o lucro é de 100, de 100, de 100, de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000%. Eu falo, quem? Você que está me vendo e me ouvindo, tem um negócio. Quais negócios, quais produtos do seu negócio consegue colocar 100% em cima? Gente, para colocar 100% em cima, o que é? Eu comprei um negócio por R$10 e vender por 20, 100%. Quem consegue fazer isso? Agora imagine uma empresa mundial
né, chamado de transnacionais ou multinacionais, uma empresa mundial, ela vai lá no país mais pobre possível que ela encontra, instala sua fábrica lá, produz o produto que ela quer vender para o mundo, ela paga centavos de dólar e vende a 1000%, 2000, 3000% de lucro. Vai ou não vai enriquecer assim? Não enriquecer desse jeito, enriquecer como? Fala para mim. Como que não se enriquece? Assim, só for trabalho escravo completamente. Você não paga nada pelo produto. Trabalho escravo, só assim mesmo. Então nós vamos estar entendendo que essa mudança de poder para a China é uma mudança já consumada justamente por causa disso, porque a China como país ela anda na contramão de todo o pensamento capitalista. Mas é aquilo que eu vou dizer para vocês. Nós temos que entender que quando fala ela anda contra a ideia capitalista, ela vê na contramão de um capitalismo individualista. O poder está na mão de poucos. Não é isso que ela quer. Por exemplo, a China ela tem a política de governo do país é comunista, mas os negócios que ela faz, o lucro que o país detém, a lucratividade é capitalista. Então, para a China, é vantajoso que o mundo continue capitalista. Por quê? Porque é lucro. Agora, um lucro inteligente. Porque o que acontece? Por exemplo, eu vou produzir geladeira. Eu vou abrir uma marca Eletrodomésticos Campos, que é meu sobrenome. Vou vender geladeira, fogão, micro-ondas. Aí o fogão, o geladeira mais barata minha é R$ 5.000. Eu pergunto para você, quantas pessoas têm condições de comprar uma geladeira por R$ 5.000? Você vai falar assim, Marcelinho, poucas pessoas. Então você compreende? Agora, eu como uma empresa que eu penso em lucro mundial, eu tento produzir muito, tentar baratear a produção naquilo que eu puder e abaixar o preço de 5.000 eu vendo por 3. Pô, por 3.000 muita gente consegue comprar e eu garanto meu lucro. Ou então, faço diferente ainda. Eu vou produzir geladeira, eu vou construir fábricas ao longo do mundo, eu vou absorver a mão de obra das pessoas, que eu vou pagar bem para elas vão ter renda para poder comprar aquilo que elas estão produzindo. É lucro. Pergunta, quantos funcionários trabalham na GM e tem carro? Será que todo mundo que trabalha na GM tem carro no Brasil? Será que todo mundo que trabalha na Volkswagen consegue comprar um carro da Volkswagen? Será que todo mundo que trabalha na fábrica da Nissan consegue ter dinheiro para comprar um carro da Nissan? E por aí vai, né? Só você pensar. Portanto, a China tem uma oportunidade única de moldar o futuro do mundo moderno de forma positiva, contribuindo para o desenvolvimento sustentável, a inovação tecnológica e a resolução de problemas globais. Não vai ser da noite para o dia. Não vai ser da noite para o dia. Por quê? Como eu falei para vocês nas teorias da nova ordem mundial, que foi o último programa, essas teorias subsistentes, por quê? Porque tende a querer uniformizar. O BRICS, por exemplo. O Brasil virou uma China? Não. O Brasil virou uma Rússia? Muito menos. O Brasil virou uma África do Sul? Não estou vendo. Virou uma Índia? Menos ainda. E o contrário? A China virou um Brasil? A Rússia virou uma Índia? A África do Sul virou uma Rússia? O Brasil virou uma Índia? Então você está entendendo que não é, são países com as suas próprias produtividade, com suas próprias culturas, com seus próprios modos de pensar políticas de governo para o seu país, próprios pensamentos de políticas de economia para o seu país, que se juntam com esses outros blocos, que alinham né, pensamentos positivos de desenvolvimento mútuo que vai fazer a diferença. Por isso que o BRICS é diferente, por exemplo, da falida ALCA, que os Estados Unidos tentou impor né, para o continente americano e se lascou. É diferente, por exemplo, da União Europeia, o euro, né? Não só a moeda, o euro, mas também toda uma política de governo da Europa através do euro. Está falindo. Por que está falindo? Porque elas estão pensando de maneira exploratória, depredatória, e não de construção de uma sociedade que consuma aquilo que está produzindo.
Então é diferente. Porque vai chegar um dado momento, se continuar do modo que está indo, que está mirando, né, que você vai produzir coisas que ninguém vai consumir. Por quê? Primeiro, ou vai ser caro demais, ou ninguém vai ter dinheiro. Nos dois, por exemplo, a montadora. Eu acredito, eu acho que a maioria das pessoas deve pensar como para mim, chega a ser obsceno, escandaloso um celular de 15 mil reais. É obsceno, é obsceno, é uma coisa diabólica. Carro que custa 300 milhões, 400 milhões, 500 milhões, 1 bilhão. Gente, isso é diabólico. Por quê? Porque, gente, é fora da realidade. É fora da realidade. Qual que é a realidade? Carro não foi feito para levar você de um ponto ao outro? O celular não foi feito para você se comunicar com as pessoas? Você pode ter um celular de 15 mil reais e um celular de 800 reais. Ele não está fazendo a mesma coisa? Eu garanto que tem muita gente que está com um celular de 7, 8, 9 mil reais na mão, está me vendo e me ouvindo. E tem gente com celular de 800, 700, 1.000, 1.200, 1.500 reais, que também está me vendo e me ouvindo igualmente. Então, qual que é o caso? O caso é o quê? É eu me sentir superior ao outro, porque meu celular é de 12, 13 mil, que meu carro é de 500, 600 milhões, que a minha casa é de 1 milhão. Você vai morrer, vai ficar tudo aí. Você vai virar pó como qualquer outra pessoa, vai ficar tudo aí. Então nós temos que entender que a produtividade do mundo tem que ser uma produtividade voltada para o bem-estar social de todos. De todos. E aí que entra essa briga dos Estados Unidos com a China, porque os Estados Unidos pensam neles. Lembra da frase que eu falei? Os Estados Unidos pensam neles em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, e se tiver tempo, em quinto lugar. Então, cabe a nós pensarmos em nós. E se a política hoje, através desse expoente chamado China, pode me ajudar a melhorar a minha vida e a vida sua, por que eu não vou apostar? Se ela é comunista, se ela tem problemas políticos dentro do país dela, isso é um problema que ela vai ter que resolver com o povo dela. Não cabe a mim. Agora, o que cabe a mim é o quê? Política econômica. O que ela está fazendo pode favorecer o meu país e me favorecer e favorecer todo mundo? Beleza, bola para frente. Se não, você descarta. Não existe ela como parceiro comercial. É o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, com o Pato Donald aí, está tentando impor sanção disso, sanção daquilo, que vai taxar o raio que os parta. Só que quem perde é o próprio país. Por quê? Por exemplo, não vou comprar mais, por exemplo, carne bovina do Brasil, suponhamos. Existe só os Estados Unidos como país do mundo? Não, existe vários. Eu vou procurar outro mercado. Quem que vai sofrer? Os Estados Unidos. E por aí vai. Então nós temos que compreender que quando nós falamos de um novo expoente econômico, esse novo expoente ele vem com uma proposta diferente do que está sendo praticado. Eu não estou anulando o que está sendo praticado. Eu estou tentando dar uma nova roupagem, um novo viés, ou uma forma diferente de utilizar do que existe de uma maneira um pouco mais inteligente. E de que forma mais inteligente? Que todos ganhem, que todos se enriqueçam, que todos prosperem. E aí a economia deslancha, a economia sobe, a economia tem sucesso. Por quê? Porque quando seu vizinho da esquerda e da direita conseguir morar numa casa de R$500 mil, quando seu vizinho da esquerda e da direita, junto com você, conseguir ter na garagem um carro de R$300 mil, quando seu vizinho da esquerda e da direita, junto com você, conseguir andar, desfilar com um celular de 15, 20 mil reais, significa que a sociedade prosperou, que o Brasil prosperou, que o Brasil venceu a pobreza, que o Brasil venceu as dificuldades socioeconômicas e se tornou um país de todos, de fato. Isto é uma possibilidade concreta e possível. E que tem aqueles que são resistentes, por quê? Porque pobreza, gente, pobreza gera escravismo. Se gera escravismo, significa que alguém lucra com esse escravismo. Não sejamos nós escravizados, sejamos nós libertos, na dignidade de humanos, como nós devemos ser sempre. E lembre-se, sempre a regra de ouro. Qualquer dúvida, vá pesquisar. Vai ver o que está acontecendo no preto e no branco. Não acredite na primeira história, no primeiro idiota que grita para você. Porque às vezes ele está sendo
influenciado por outro mais idiota ainda. Como diz a Mafalda, não saber ler é muito perigoso, porque te obriga você a acreditar naquilo que as pessoas dizem. E nós estamos bancando um bando de analfabetos, como se a gente não soubesse ler. E nós sabemos ler e muito, muito bem, graças a Deus. Só que nós estamos ficando preguiçosos de sentar e procurar entender o que realmente é. E estamos sendo levados. Sejamos espertos, gente. Sejamos espertos. Me despeço por aqui. Uma boa resto de semana para vocês. E nos encontraremos daqui a pouquinho no programa Mitologar, aqui no canal Pleiadianos. Um forte abraço a todos. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.